paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado, engrandecido, é o nome do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é a irmã Tânia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o fundo, tá baixinho, né? Louvado seja Deus, glória a Deus. É assim, viu, irmãos? Desse jeito. E agora sim. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, do canal, da plataforma do YouTube, um canal de evangelização da Palavra de Deus, um canal de mistério, um canal de direção, um canal de resposta, um canal de respostas do alto, do trono da graça, um canal de esperança, um canal de direcionamento da parte de Deus, para o meu e para o seu coração. Amém? Glórias a Deus. Faz tempo, né, irmãos? Faz tempo, né, querido ouvinte, que a irmã Tânia não entra. Muitos são as afrontas, muitos são as responsabilidades, né, irmãos? Mas eis-me aqui, tarde da noite, irmãos. Hoje eu estava em casa, né, ali, sempre na comunhão com Deus, com os irmãos, na casa de oração, né, o Senhor fazendo a obra na minha vida. E o Senhor falou: entra lá, minha filha, que eu vou te entregar uma palavra. Aí, irmãos, comentário da noite, a gente não toma água, a gente não toma água de coco, né? Que eu sempre tô com água de coco, um suco, alguma coisa. Agora é chá. Porque é entregar a palavra. Confesso aos irmãos, ao querido ouvinte, que eu tô bem cansada. Foi um dia, assim, né, muito produtivo, espiritualmente, e também algumas responsabilidades deu pra gente fazer. Mas o domingo, né, irmãos? O domingo é o primeiro dia da semana. Louvado seja Deus. Eu gosto de estar na presença de Deus, né? Nós temos que estar na presença de Deus todos os dias, lógico. Mas hoje, irmãos, é um dia assim que eu não abro mão. Só quando eu estou trabalhando mesmo, né? Mas se eu não estiver trabalhando, eu busco ao meu Senhor de forma assim, sabe, mais profunda, para ali aprender com o Senhor Jesus, né? Que Ele é o Mestre e o nosso Senhor. O Senhor Jesus, Ele é mais que mestre, né? Porque mestre entende da letra, entende de leis, né? Mas Senhor não. Eu sempre falo que Ele é o mestre, né? E hoje eu aprendi algo. O Senhor Jesus, na Bíblia fala, na palavra de Deus, nas Escrituras, né? Menciona o Senhor Jesus como mestre. Mas Ele é acima do mestre. Ele é Senhor. E o Senhor conhece o profundo do nosso coração. O mestre entende de letras, entende de mestrado, né? Entende de leis, mas o Senhor, Ele conhece o nosso profundo, até lá, sabe? Além da nossa alma, do nosso espírito, porque Ele é Senhor. Ele não é só mestre, Ele é Senhor. Amém? Então, irmãos, né, quase bem cansado, por exemplo, tomar um chá, e ao mesmo tempo vou entregar a palavra do Senhor e vou descansar, porque segunda-feira, os irmãos sabem, né? É um dia de responsabilidades, né? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe nessa semana, né? Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para enfrentarmos mais uma semana. Se assim o Senhor não voltar, né? De repente a trombeta toca. Tudo que a gente esperou, tudo que a gente planejou, tudo que a gente imaginou, pode não acontecer se a trombeta tocar. Mas se ela não tocar, e se ela não tocar, se o Senhor Jesus não te chamar individualmente, nem a mim, nem a ti, que tenhamos uma semana linda na presença de Deus, amém? Deixa eu tomar mais um golinho desse chá. É chá de maracujá, né? Que é à noite, né? Com gengibre. Eu tava com um pouquinho assim de coceirinha na garganta, então a gente toma um chá de maracujá pra acalmar, né? Pra trazer logo descansar, né? Acalmar os ânimos, porque eu sou muito elétrica, pra quem não me conhece, né?
ver a irmã Tânia aqui falando assim desse jeito, eu sou muito elétrica, irmãos. Eu sou muito acelerada, louvado seja Deus. Mas aí o chá de maracujá para dar uma acalmada, né? E o gengibre para tirar um pouco assim para limpar a garganta, amém? Mas vamos deixar a irmã Tânia de lado, né? E vamos para a palavra, vamos para a oração, vamos para aquilo que interessa de fato este canal, que é um canal de evangelização. Portanto, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém, amém? Louvado seja Deus. Clique no sininho e se inscreva no canal, né? Clique no sininho para receber todas as notificações do canal da irmã Tânia aqui na plataforma do YouTube, amém? Então vamos fazer uma oração e eu entregar aquilo que o Espírito Santo me pede e assim a irmã Tânia vai descansar, os irmãos também, o querido ouvinte, de repente acredito que os irmãos não vão ver hoje. Hoje é dia 5 de maio, né, de 2024, mas já é bem tarde da noite. Eu creio que os irmãos, o querido ouvinte, vai ver este culto, né, que eu devo ainda que eles não esquecer não, irmãos. Eu tenho ainda que terminar, né, aquele estudo, aquele vídeo em relação ao estudo, né, das outras, da história, né, cristã, né, de todo um contexto da vida cristã, lá do início, né, do que se levantou, do que era verdade, do que era heresia. Não esqueci não, o Espírito Santo me lembra todos os dias, irmão, confesso. Mas por conta, né, dos afazeres, das responsabilidades, Deus só sabe de todas as coisas, né, irmão? Não consegui. Mas assim que o Senhor me der uma oportunidade, volto aqui para terminar aquele vídeo, né, de uma forma geral, e finalizar assim aquele vídeo falando né, da vida cristã e de tudo que envolvia o servo de Deus e aquele que não serve. Amém, irmãos? E hoje é palavra, hoje é culto mesmo, da parte de Deus, bem quentinha do céu, irmãos, para minha e para sua vida, porque o vaso aqui de barro precisa da palavra tanto quanto você que está aí do outro lado, o irmão e o querido ouvinte, amém? Aqui não tem super crente, aqui não tem super mulher, aqui é uma serva de, né, um vaso escolhido por Deus, moldado, preparado, moldado assim todos os dias, né? Porque somos falhos, né? Somos seres humanos, mas o Senhor sempre nos prepara, o Senhor sempre tem algo novo, nos dá uma chance, louvado seja Deus, que hoje eu e você venhamos ter a chance de melhorarmos. Essa semana que entra aí, convido a você, ao querido ouvinte, né, ao irmão, a melhorar na presença de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas, nos serão mostradas. Sempre em primeiro lugar, a vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer uma oração, irmãos, louvado seja Deus, glória a Deus. Que bom, viu, irmãos, estar aqui na presença de Deus. Então, uma paz, irmãos, eu acabei de voltar do culto, né? Cheguei do culto agora um pouquinho, né? Hoje eu participei ali de manhã do curso, né? Ali do culto de adoração, de ensinamento da palavra, louvado seja Deus. E o Senhor tem feito grandes coisas. Hoje a minha filha foi junto comigo, foi uma delícia. Ela participou do ensaio de louvor, né, dos jovens. Ela também aprendeu ali, junto na comunhão com os irmãos, a palavra de Deus, né, conselhos da Santa Palavra, da Santa Escritura. E hoje, então, para mim foi um dia muito especial. Foi um dia muito, assim, gratificante, né? Eu louvo a Deus por essa vitória da minha filha ter ido comigo ali o dia inteiro na presença de Deus. Ela tá com um pouquinho de tosse também, né? E nós estamos orando para Gabriela se restaurar no seu físico, né? E ela escolheu a melhor parte, que é restaurar a sua vida espiritual. Quando nós estamos na casa de oração, nós estamos buscando no Senhor melhorar, né? Restaurar a nossa casa, o nosso coração,
a nossa casa espiritual, a nossa vida com Deus. E ela escolheu essa parte. Então eu creio, irmãos, que quando nós escolhemos, em primeiro lugar, agradar a Deus, estar ali diante da presença de Deus, tudo que estiver nos faltando, tudo aquilo que precisar de um reajuste, de uma cura, o Senhor vem e com o seu poder e com a sua misericórdia e bondade e nos faz. Amém? Então vamos lá, irmãos, fazer uma oração e assim já entregarei a palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, estou aqui, Senhor, mediante aos irmãos, mediante ao querido ouvinte, louvado seja Deus, porque a tua palavra, Senhor, diz assim: aonde estiver 2 ou 3 ou mais, que falam do seu nome, Senhor, ali o Senhor está. E eu peço, Senhor, encarecidamente, Pai, que esteja conosco agora, Senhor, direcionando, Senhor, com a tua presença, com a tua glória, com o teu conselho, Senhor, louvado seja Deus. Sim, Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, da multidão de pecados, Senhor, porque quando dissemos, Pai, que não temos pecados, já ali, Senhor, já estamos mentindo. Senhor, louvado seja Deus. Venha nos curar nesta noite, venha nos restaurar nesta noite, louvado seja Deus. Senhor, venha, Pai, trazer, Senhor, a direção, a palavra, um milagre, Senhor, a benção sobre todos nós que aqui estamos, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha, Senhor, louvado seja Deus, e sobre a vida, Senhor, de todo aquele, de toda aquela alma, Senhor, de todo, Senhor, que o Senhor trouxer neste canal, Senhor, do YouTube, neste culto, Senhor, aberto em Teu nome, Senhor Jesus, porque é o Senhor que traz a alma, o coração, Senhor, o endereço certo, Pai, para ouvir esta palavra, Senhor, porque a obra é Tua. Eu simplesmente, Pai, sou um vaso, um instrumento, Pai, usado, Senhor, nas Suas mãos. E eis-me aqui, Pai, para ser usada como instrumento vivo, Senhor, nas Tuas mãos. Louvado seja Deus. Senhor, diante de tudo, Senhor, e de todos, eu peço, Pai, encarecidamente, Senhor, faça a obra, Senhor, de salvação, de purificação, de libertação, Senhor, de curas, curas no interior, Pai, cura no físico, louvado seja Deus. Senhor, faça a obra sobrenatural e tudo, Senhor, tudo que for necessário, Pai, diante de todos que aqui estão, Senhor, alcance nesta hora, Pai. E tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu, louvado seja Deus. Todo aquele que bate a sua porta, Senhor, a porta se abre. Todo aquele que pede em Ti, encontra. Não, Senhor, não é porque venhamos a merecer, mas porque Tu és bom, caridoso, Senhor, e grande. Ah, Senhor, tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém, querido ouvinte. A palavra é bem rapidinho, tá? Vou tentar. A palavra não é rápida não, mas eu vou tentar, amém? Vamos lá, ó. Antes de qualquer coisa, irmãos, eu queria falar aqui que o fundo que eu coloquei aqui se chama Yeshua, né? Que significa Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, né? A pedra de esquina, lembra? Que os edificadores a rejeitaram e sobre essa pedra tu edificou a igreja, né? Que é o Senhor Jesus. A pedra de esquina é o Senhor Jesus. E ele edificou uma pedra, irmãos, louvado seja Deus, né? Ele edificou a igreja sobre a pedra. E tem vários nomes, né? O Senhor Jesus tem vários nomes nas escrituras sagradas. Não vai procurar o nome do Senhor Jesus em outro lugar, não. Tem que ser dentro da escritura. E tem Jesus, é simbolizado também Yeshua. E eu escuto esse Yeshua, esse fundo musical Yeshua, é instrumental. Vou mostrar aqui, ver se os irmãos conseguem ver. Acho que vai estar ao contrário, né? Yeshua, instrumental. Eu amo orar a esse fundo. Sempre orei, sempre, irmão, sempre. Às vezes eu coloco um hino, sim, mas esse daqui que é só instrumental, eu amo. É um strings, né? E eu amo. Ele é uma hora certinho, sabe?
de louvor, né? Então, às vezes, quando eu quero orar uma hora certinho, eu coloco isso aqui, porque eu sei que na hora que terminar, eu orei uma hora, né? Às vezes o Senhor prolonga um pouco, né? A oração ali, porque é o Espírito Santo que comanda, né? Como Ele está comandando agora aqui. Então, que você venha ouvir este fundo musical quando você estiver orando. Yeshua, louvado seja Deus. Jesus Cristo, né? O que salva. O que salva. Louvado seja Deus. Do pecado. Que te liberta para você caminhar numa nova vida, numa nova história, sem pecado, sabe? Sem consciência pesada. Irmãos, a melhor coisa que você fazer é você andar na presença de Deus sem, sabe, sabendo que você erra, muitas das vezes, mas você tem ali a quem pedir perdão, aprender com o teu erro e continuar caminhando livre para não errar mais e se errar, pedir perdão a Deus e continuar caminhando. Porque é assim que o Senhor Jesus faz conosco. Ele nos fortalece, Ele nos perdoa para caminharmos com Ele, louvado seja Deus, e não percarmos mais naquilo que já aprendemos o correto, louvado seja Deus. É isso que o Senhor Jesus faz conosco, Ele nos fortalece naquelas nossas fraquezas, amém? Então, Yeshua, amém? Então vamos para a palavra, irmãos. Deus, Ele habita no meio dos louvores, viu, irmãos? Por isso que é bom sempre ouvir um louvor, querido ouvinte. Então vamos lá para a palavra. Eu vou começar, irmãos, com a palavra que o Senhor me pediu, que está aqui, ó. Pode anotar, tá? Pode acompanhar, louvado seja Deus. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento. Aqui no versículo, 1 Samuel 17, 1 Samuel, né, Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 17, começando no versículo 32, que diz assim, ó, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu, não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após eles, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Davi, irmãos, ele matava leão e urso, lá quando ele apacentava as ovelhas, que ninguém ouvia, né? Já falei sobre isso aqui, mas eu nunca li, tá bom? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e um vestido e uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi.
e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. De um aspecto assim, sabe, de um rapaz miudinho, né? Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferirei-te-ei, e tirarei-te a cabeça e os corpos do arraial, e os filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E todo saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará nas suas mãos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrou-se com o filisteu. E Davi meteu a mão em seu alforje e tomou dali uma pedrinha, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar no vale e até as portas de Ecrom, e caíram feridos os filisteus pelo caminho da Saraiva, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o chefe dos exércitos: De quem é filho este jovem? Abner. E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe presente de Saul, que era o rei. Trouxe na presença de Saul, o rei, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de seu servo Jessé, belemita. Glória a Deus. Então, irmãos, leiam várias vezes, tá? Se não entender. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Então, falando aqui, em minhas palavras. Saul, o rei de Israel, que foi levantado pelo povo, não foi levantado por Deus, ele não tinha passado nenhuma experiência com Deus e quiseram ele como rei, Samuel ungiu, E ele estava com um gigante na frente dele e ele não sabia como destruir esse gigante. E Davi, que era magrinho, raquítico, vivia lá no pasto, cuidando de ovelhas, disse para Saul: Eu mato esse filisteu aí, esse rei aí. Aí Saul deu risada, falou: Você é magrinho e tal, não sei o quê. Aí o Davi falou pra ele, começou a contar as experiências que ele teve com Deus, Mas Saul não deu muita atenção, não. Mas aí Davi começou a falar: quando eu estava lá no meio das ovelhas, lá no pasto, Deus me deu a chance de matar o leão, de matar o urso, sabe? Eu enfrentei muitas coisas ali, isolado ali, sozinho, apacentando as ovelhas, Aí Saul,
Tá bom, então coloca a minha armadura, né? Colocou a armadura de guerra de Saul em Davi. Davi deu 2 passos e falou, pode parar, vou tirar isso aqui. Porque isso daqui não é meu, eu não sou acostumado com isso. E ele pegou diz as escrituras, né? Que ele pegou umas pedrinhas, uma funda, né? Colocou no alfor, né? E foi atrás do filisteu, do gigante, que era um gigante. Ele era um gigante de guerra mesmo. E quando aquele filisteu, aquele gigante, viu Davi, olhou bem assim e tirou até sarro. Falou assim, quem que é esse daí? Quem que é esse que acha que vai me vencer? Quem que é esse? Tá pensando que eu sou o quê? Aí o gigante falou assim pra ele, ó, hoje mesmo vou acabar com você e vou dar suas carnes para as aves. E Davi, você pensa que Davi se amedrontou? Não. Ele falou assim, quem vai dar a sua cabeça sou eu. E sem espada, sem nada. E Davi foi chegando perto do filisteu, ele catou uma pedrinha hein, das 5 que ele tinha, né, pôs na funda e lançou a pedrinha e fala aqui no nome do Senhor Jesus, porque o filisteu queria vencer Davi com as suas próprias forças, né, com a sua malignidade, com a sua maldade, né, com espada, tal, mas Davi não. Davi não tinha espada. Davi não tinha nada em mãos, assim, para machucar aquele gigante. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele fala aqui, ele chega a falar, não, eu vou vencer, o filisteu vem a mim com espada, mas eu vou vencê-lo no nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que está querendo dizer essa palavra aqui? Você pode estar com o problema que for, o gigante que for, seja o que for. Se você for com as suas forças, você não vai ter vitória. E se o gigante está te afrontando, deixa de te afrontar. Você vai em nome do Senhor Jesus. Aí Davi foi com uma pedrinha. E aquela pedrinha foi com tanta força, com tanta fé, com tanta autoridade da parte de Deus, que aquela pedrinha bateu bem na testa dele aqui, derrubou ele na frente de Davi, assim, caiu morto. Os israelitas, Saul não acreditou. Todo mundo com medo e Davi vai com uma pedrinha e mata o gigante. Aí sim, quando ele está morto, Davi pega a espada do próprio gigante, né, desse gigante aqui, desse filisteu, arranca a cabeça dele, aí leva pro Saul, que é o rei, né, da época. Mal sabia esse Saul que Davi que ia passar a ser rei, né, foi o maior rei de Israel. Então, assim, louvado seja Deus. Você pode ter o problema que for, o gigante que for. O gigante vai cair. Como? Com a sua força? O gigante está te afrontando? Vai cair no nome do Senhor dos Exércitos. Receba essa palavra que vem da parte de Deus. Amém? Gigante, irmãos, pode ser várias coisas. Pode ser um problema, pode ser um pecado, pode ser um vício, pode ser uma situação, pode ser o que for, irmão. Pode ser uma afronta mesmo de uma pessoa, pode ser o que for. Quando você põe o Senhor dos Exércitos na frente, você vence. Amém? E eu coloco todos os dias, né? Todos os dias. Porque quase todo dia tem um desafio. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, irmãos, ó. Então o Senhor fala assim, né? Por essa palavra. O gigante, ele vai cair. Quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, né? Da onde vem o nosso socorro vem dos céus, vem de Deus que fez os céus e a terra. Salmo 121. Nosso gigante, ele cai, louvado seja Deus. Quando nós nos alegramos ir à casa de oração, de coração limpo, sabe? Ali para adorar, para mostrar a Deus que nós somos dependentes dele, se reverenciar, se humilhar diante daquele que é digno, que nós venhamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Altíssimo. O gigante cai. O gigante cai. Isaías 45, o gigante cai quando o Senhor Jesus vem e endireita os nossos caminhos. Sabe, tudo que está torto começa a ficar direcionado? O gigante cai quando você obedece o que Deus manda.
o gigante cai. Louvado seja Deus, né? O inimigo pode vir, mas se você tiver feito uma aliança com Deus, o gigante cai. Louvado seja Deus, né, Pai? E o Senhor fala, né, que tem festa. O gigante cai, o gigante cai. Quando nós somos fiéis a Deus, e tem festa. Tem festa no céu, tem festa na terra. Tem festa. Tem matrimônio. Tem bênção. Louvado seja Deus. O gigante cai quando nós obedecemos a Deus. Às vezes, irmãos, louvado seja Deus. Isso aqui é um parênteses que eu vou abrir aqui, que vem da minha parte mesmo. Né? Coisas que acontecem comigo, e o Senhor, às vezes, Ele fala, filha, fala. Louvado seja Deus. Sabe assim, quando você faz algo que você não faz por mal? Sabe, quando você... às vezes, acontece comigo muito, né? Agora menos, porque o Senhor Ele vai nos ensinando e a gente vai aprender. Às vezes, quando vê, a gente cai no mesmo erro. Não é que é erro, mas o Senhor... Às vezes, a gente faz uma coisa, achando que está fazendo certo, que está fazendo... correto, sabe? Você tá com boa intenção, mas não é aquilo que o Senhor quer que você faça, que não convém você fazer mais aquilo, entendeu? E isso acontece comigo, irmãos. Às vezes eu faço uma coisa, não é por mal, mas o Senhor já me falou, não faça isso. Ainda que você não queira fazer isso por mal, mas não soa você fazer mais isso. Tem coisas, irmãos, que parece que é bom, parece, sabe? Mas nós temos que vigiar. O Senhor fala que nós temos que vigiar. Fugir do quê? Da aparência do mal. Amém? O Senhor fala por essa palavra. Amém? Aí nós vamos, irmãos, né? Para Juízes. Juízes, Senhor? Não. Vamos nos Juízes primeiro, irmãos. Louvado seja Deus. Ó, Juízes, capítulo 18. Para ver o que o Senhor vai falar ali. Vamos dar uma olhadinha em Juízes, Antigo Testamento, né? Louvado seja Deus. Me ajuda, Pai. Achar o livro de Juízes. Aqui, ó. Juízes 18, né, Jesus? Vamos ver o que o Senhor fala em Juízes 18. O tabernáculo, né? Juízes 18, ó. Vamos ver aqui. O tabernáculo é levantado em Siló. O que é tabernáculo? É a tua vida espiritual. É a tua vida com Deus, né? Levante-a diante de Deus. Amém? E o gigante cai. Tá vendo? O Senhor tá dando aqui as coordenadas para o gigante cair. Obedeça a Deus, faça uma aliança com Deus. Amém? E o gigante cai. O Senhor fala de oração pela manhã, ore de manhã, ore de madrugada, ore à noite. Ore na casa de oração, mas ore pela manhã e o Senhor falará contigo. Amém? O Senhor fala isso, né? Vigiar e ser fiel, e o gigante cai e a prosperidade vem. Amém? E agora aqui, irmãos, para terminar, isso, Jesus, para terminar, nós vamos para Jeremias 18. Terminar? Não, ainda tem mais um pouquinho, né, Pai? Jeremias 18, que é bem rapidinho. Louvado seja Deus. Aqui é o Jeremias, ó, o Senhor me ajudando. Glória a Deus. Jeremias 18, ó. Eu só vou ler um versículo, tá? De Jeremias 18. Anote, depois leia inteiro, né? Que é um livro de Jeremias, né, irmão? Profeta chorão, né, que fala. Mas ele é muito usado por Deus, ó. Jeremias, Antigo Testamento, né? Capítulo 18, versículo 1, ó. Diz assim o título: O vaso do oleiro, a impenitência do povo, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei ouvir as minhas palavras. Vou dizer de novo, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, né, que é profeta, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei ouvir as minhas palavras. Shurianderras, declas, deixoderras. O Senhor fala por essa palavra. Quem é o oleiro?
Deus. Nós somos, já disse isso em outros cultos, né? E nós somos vasos. Vasos preparados, moldados, né? Porque nós somos barro. E se precisar, o Senhor desmonta o barro, né? Amassa o barro e faz de novo. Mas é o mesmo barro. Deus, ele desmonta você, ele amassa nós, né? Porque somos vasos, se precisar. Mas ele não descarta o barro. É o mesmo barro. Só que é um vaso novo. Sabe um vaso novo? Sabe, né? Um vaso de honra. Caminho de honra. Você não vai ser um vaso de honra com caminho de desonra. Né? Não precisa ser crente. Só ser inteligente. Né? E eu tenho certeza que todos nós aqui somos, glória a Deus. Né? Se não for, peça a Deus sabedoria, né? Para viver na terra. Eu peço todo dia. E para sabedoria do céu, para ter uma vida espiritual, né? Entender o que é o evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Porque tudo que eu estou falando aqui, irmãos, é diante da palavra. O que te faz andar? O que te leva para o céu? É a palavra. Não é a religião evangélica. Se você é evangélico, louvado seja Deus. Mas o que te leva para o céu? É a palavra. Não é o sistema da religião onde você está. É a palavra. Amém? Não estou dizendo a ninguém aqui que é para desobedecer, né, as normas do ministério onde você está. Estou dizendo que tudo tem que ser diante da palavra. Então, irmãos, aqui o Senhor fala, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. Então o Senhor diz aqui para mim e para ti, levanta. O Senhor, ele consegue falar com um homem, com uma mulher que está caído? Que está cabisbaixo? Então o Senhor fala para você hoje, querido ouvinte, querido irmão, levanta. Depois que você levantou, que você está de pé, você desce. Desce aonde? Na presença de Deus. Nós não temos que nos encurvar sobre pessoas, sabe? Independente dos problemas que nós temos, nós não podemos nos envergar, nos curvar-se diante de pessoas. A não ser que o Senhor peça para você conversar com alguém, é outro assunto. Mas diante a tribulações, diante a situações, diante a problemas, nunca fique com a cabeça baixa. O Senhor fala aqui por essa palavra, levante-se e desça na casa do oleiro, desça na presença de Deus. Se humilhe nas potentes mãos de Deus e o Senhor falará contigo. E diz aqui, ó, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor está pedindo para você descer na casa do oleiro, para você descer em humilhação. Sabe quando você se rasga diante de Deus e fala assim, Senhor, eu preciso de Ti, para minha salvação, para minha vida espiritual, dar continuidade, para minha vida emocional, para minha vida social, para minha vida pessoal, entendeu? Segredo do gigante cair, desce na casa do oleiro. Tem pessoas aqui que o Senhor diz para mim que já desceu na casa do oleiro, né? Mas o Senhor fala que tem pessoas que precisam descer. Que não saiba que tem que descer, né? Mas não desceu, sabe por quê? Porque é teimoso, né? Porque acha assim, não é comigo, né? Desce na casa do oleiro. Se humilha diante de Deus. Levanta. Pode estar com o problema que for, levanta, fica de pé. Depois se você estiver de pé, desce. Desce, se humilha nas presenças de Deus. E o Senhor fará você ouvir as palavras que Ele tem para falar para ti. Amém? Assim te diz o Senhor. Agora sim, irmãos, nós vamos lá para finalizar. Livro de Lucas, aí já é Novo Testamento, né? Louvado seja Deus. Lucas. Tá bom? Depois, se quiser ler Jeremias 18 inteiro, tá? Eu acho que eu já cheguei ali, né, irmãos? Algumas vezes aqui, ó. Glória a Deus, 40 minutos, né? Não tem jeito, né, Jesus? É porque eu falei um pouquinho no começo, né? Ó, Lucas o quê? Pai, esqueci. É 18? Vamos ver se é 18. Se é 18, se é 17. Deixa eu não lembro.
Pera aí, irmãos. É aqui mesmo, ó, 18. 18, versículo 18. Eu vou ler, tá? Se eu não ler, eu vou ler rapidinho. Ó, presta bem atenção, tá bom? Diz assim a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, e é Novo Testamento. Amém? E perguntou, ó, o subtítulo, né? O jovem rico. E perguntou, eu acho que eu já li essa palavra aqui uma vez, né? Já fiz um culto, uma ministração. Mas a palavra de Deus, ela se renova, tá? Nem sempre é a mesma. É a mesma passagem, mas ela traz outra ministração. Louvado seja Deus. Vai aprender isso com o Senhor Jesus, tá? Porque é assim. Tudo na vida do crente, na vida do homem, da mulher de Deus, quando você entrega a tua vida para Jesus, tudo se recicla. Tudo fica novo, sempre. Por quê? Porque Ele é um Deus imutável, inabalável, fonte inesgotável. Ele jorra águas vivas. A gente nunca fica parado. Nosso interior, a nossa mente, os nossos dias, maratona, tudo de uma novidade, né? Do céu, mas tem todo de uma novidade. Amém? Então vamos lá, ó. O jovem rico. Lucas 18, né? No Novo Testamento, Lucas, capítulo 18, versículo 18, que está no Novo Testamento, que diz assim, ó, jovem rico, né? E perguntou-lhe um certo príncipe, era príncipe, hein? Dizendo, bom mestre, olha lá, chamando de mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, às vezes a gente se acha boa, né? Se acha bom. Bom é aquele que está no céu. Nem Jesus não gostou de ser chamado de bom. Bom é Deus, né? Aquele que está no céu. Sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos, né? Jesus falando para ele. Sabes os mandamentos, né? Não adulteras, não mata, não furta, não diz falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Disse tudo isso. Aí, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, diz o rapaz, né? O príncipe, o jovem rico, que ele já faz tudo isso. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe ainda, te falta uma coisa, falou para o príncipe, para o jovem rico. Falta uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Já pensou, irmãos, um camelo entrar no negócio no espaço do negócio da agulha? É mais fácil isso acontecer do que o rico entrar no reino dos céus. Quem fala isso, irmã Tânia? Não, é a Escritura Sagrada que está dizendo aqui. Lembra? Lucas 18, versículo 18. Né? E os que ouviram, isso disse logo que pode... E os que ouviram isso disseram, logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, né? Aí disse Pedro, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse, na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura e na vida eterna. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que é para você largar as coisas, pelo amor de Deus, e servir a Deus. Não. O que o Senhor está falando aqui? A gente não... Eu acho que eu já cheguei a dizer isso em outros cultinhos, né? Mas o Senhor manda ressaltar aqui e a gente encerra a ministração. Você não pode colocar nada na frente de Deus. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar em nosso coração. Sempre, irmão, sempre. Mesmo que te custe. Mas nós temos que colocar Deus. Não podemos deixar nada ocupar o nosso coração em primeiro lugar. É difícil.
Hoje eu chorei na presença de Deus, porque essa palavra foi agora. Na hora que eu estava ali, louvado seja Deus, né? Na casa de oração. E o Senhor falou, não podemos colocar nada na frente de Deus. Em primeiro lugar, Deus. E o Senhor nos traz o desejo do nosso coração, né? E o desejo do nosso coração, às vezes ele tá um pouquinho assim, sabe? Fora de órbita. Aí o Senhor vem, alinha tudo. E aquilo que poderia ser um problema, né? Se Deus fazer o que nós queremos na mesma hora ali, passa a ser um problema e não uma vitória. Então desça na casa do oleiro, o Senhor falará contigo e ponha Deus em primeiro lugar. E todas as coisas que o seu desejo do seu coração, do meu coração, a promessa, o propósito se cumpre. Desce na casa do oleiro e não coloque nada na frente de Deus. Nada, irmãos. Em primeiro lugar é o Senhor. Ele é Senhor, Ele não é só mestre. Ele é Senhor. Ele conhece o profundo do nosso coração. Venhamos pedir a Deus ajuda todos os dias para Ele ser o centro da nossa vida. E tudo que for, irmãos, necessário, tudo que Ele nos prometeu, Ele nos trará. Mas descemos a casa do oleiro e deixamos Deus no centro da nossa vida. E os nossos propósitos, a nossa promessa, o que Ele nos prometeu, Ele cumprirá. Por quê? Porque Ele é fiel e justo. Porque nele não há engano, não há mentira. Ele não é homem para que minta e nem se arrependa daquilo que Ele nos prometeu. Amém? Até aqui, irmãos, o Senhor falou. Louvado seja Deus. Quando o Senhor permitir, aqui estarei novamente. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, o Cristo. Deus seja louvado.